Chega mais torcedor alviverde, chega mais informações do Palmeiras, notícias do Verdão, é isso aí. O John Arias já praticamente no Palmeiras, trazendo aqui notícias quentinhas aqui com a Isa Labate, do Placar TV, da revista Placar TV, o canal Placar TV, para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. E antes que eu solte o VT, já aproveita esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações e, claro, comente à vontade a respeito do vídeo, que eu quero saber a sua opinião. Mas vamos ver aqui primeiro o que a rapaziada está passando aqui para gente em relação ao Palmeiras, juntamente com a Isa, informações que a Isa traz todos os dias aqui para gente. Então vamos ao corte, vamos ver aqui o que as atualizações, porque no final de semana tem Palmeiras e Corinthians. No caso, vamos ter o primeiro derby do ano, um clássico que o Palmeiras já venceu dois, já venceu o São Paulo, já venceu o Santos, e agora falta vencer o Palmeiras para fazer a trinca, né? Vencer os três, vencer os três clássicos paulistas, que é Palmeiras e Santos, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras e São Paulo. Também tem os clássicos dos outros, né? Então é os seus três clássicos do Palmeiras. Então ele precisa vencer para poder fechar a trinca e, claro, seguir pontuando aí, subindo na tabela. Hoje é o segundo do grupo, mas precisa continuar crescendo para ver se consegue aí tomar essa liderança e faz a melhor campanha, né? Fazer a melhor campanha para ficar aí na decisão em casa, que dependendo de quem ele pegar, se for para a final, aí já decide em casa para garantir aí a melhor campanha no geral. Pois é, então vamos ao corte, vamos ver o que a rapaziada está trazendo aqui pra gente, juntamente com ele. O assunto tá bom, mas tem gente que hoje vai dançar aqui. Mas vai pegar fogo, né? Olha só, tá quente o negócio. Não, vai esquentar. Eu vou dar um desconto pra ele aprendendo. Quando o Palmeiras anunciar, ele vai ter que fazer. Não, ele já deveria estar se preparando. Não, ele tem que se preparar, isso sim. O João Arias é jogador do Palmeiras, segundo o André Hernan. O André Hernan errou uma esses dias. O Felipe gostou não, né? Difícil dele errar. Eu esqueci qual que foi. Mas não é só já sei qual foi. do André Hernan. O André Hernan, adoro o André Hernan. Pô, já foi lá, parceiro. Cravou, Alisson é jogador do Corinthians. Ah, mas aí tava tudo certo, gente. Mas virou jogador do Corinthians? Não, é que nem a história do Cauã Basile. E eu dei lá no meu canal, Cauã Basile é do Atlético Paranaense. O pai dele vai lá, a mãe vai lá, os dois acertam com o Atlético, tiram foto, todo mundo se abraçando, beijando. E não foi. Aí o cara vai pra Santos, fala assim, presidente, acertei com o Atlético. Presidente, não, senta aqui. Ele não honrou a palavra dele. Mas, Por quê? Por quê? Porque na hora que deu tudo certo, a notícia correu lá. Eu tenho fontes em Curitiba. O cara falou pra mim, senhor Mani, o Cauã Basile acertou com a Você só pode cravar quando a tinta tá no papel. Sim, eu concordo com você. Mas é procedimento de imprensa, Tem muita gente que fala o seguinte, Mas se fosse... a minha palavra basta. Sim. Não. Tem muita gente que diz que usa essa frase. A minha palavra basta. A minha palavra basta. Ah, é? É. Você cansa de ouvir isso. Então tá bom. Então vamos mudar a ordem do programa. A sua palavra basta pra dançar? Sua palavra basta? Então bota aí o vídeo do John Arias aí, falando na despedida do Fluminense. Eu vou mudar a ordem do programa. A palavra é o que conta? Não. Então, o negócio agora esquentou, viu? O Alfinete não gostou, não. Agora você vai ver por que eu não vou cumprir a minha promessa. Não, o senhor vai Coloca aí. Não, vai ter que cumprir. Se vier, vai ter que cumprir. Coloca o vídeo do John Arias falando na despedida. Sim. Bota o fone. Bota o fone, que senão depois você vai falar que você não escutou. Você apertou a minha Bota mão o fone. aqui. Não interessa. Agora é agressão física? Não, ela tá falando da aposta. Coloca o fone. Eu mudei a ordem aqui. Eu ia começar com o Corinthians, que é muito mais importante do que esse cara aí. Mas mostra aí o que ele falou. Tá nervoso. Cadê? Tá com o fone todo mundo aí? Tá. Bota aí o homem de palavra, John Arias aí. Que se ele não cumpre o que ele Boa fala, tarde, também não. Arias, boa tarde, Mário. Wilson Forte, da Central Fluminense. Arias, eu lembro de declarações suas no passado, falando que não prometia permanência no clube, pois você era muito sincero e é muito difícil fazer promessas no futebol. Hoje, mais de uma vez, você falou sobre voltar ao Fluminense no futuro. Eu queria saber se a gente pode considerar isso uma promessa sua. Sim, cara, o que eu vou falar? Vou tentar ser bem específico. Muitas vezes eu falei de meu sonho, que eu tinha de jogar na Europa,
eu tinha de chegar na grandes ligas da Europa, do mundo, tudo. E claramente que isso era uma motivação que não deixei nunca de expor publicamente, mesmo respeitando o clube, no caso o Fluminense que eu estava. Aliás, que eu sempre fui muito feliz, sempre também demonstrei que era muito feliz aqui no Fluminense, mas o tema de voltar, eu posso falar abertamente, porque claramente que muitas vezes o torcedor fica com receio de talvez ele volta para um rival, talvez ele volta para um time por causa do dinheiro, por causa de coisa. Estou falando, no meu caso nunca foi dinheiro. Eu nunca fui um cara que me movi pelo dinheiro, nunca me movi pelo poderio, se se pode chamar assim, depois você coloca, porque é sério isso aí. Eu sempre me movi de acordo às minhas convicções, sempre me movi de acordo a lo que meu coração ditava. Então, por isso estou garantizando hoje que se algum dia eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, porque é minha casa no Brasil, é meu lar no Brasil. Então, minha promessa, como você falou, é em relação a isso, que se o dia de amanhã eu voltasse para o Brasil, vou voltar por causa do amor e não por causa de qualquer outra coisa. Mas aí é que tá. Você tem que interpretar. Não. Ele falou que não ia voltar para o rival. Rival é o Flamengo. O rival é o gente, o rival do Fluminense é justamente o Flamengo, não é o Palmeiras. Tem essa rivalidade aqui, questão, claro, são dois times que jogam o campeonatos, né, nacionais, então eles vão se enfrentar, mas rival mesmo do Fluminense é o Flamengo, não o Palmeiras. O Palmeiras não é rival do Fluminense. Eu só voltaria pro Fluminense. Não, então você precisa colocar os dois fones para ouvir melhor. Porque você escuta uma coisa e fala outra. Ele falou do rival. Se ele não cumpre a promessa dele, eu também não cumpro a minha. E ponto final. Não tem nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Se ele não é homem de cumprir o que ele fala, eu também não sou. Não vou dançar. Não vou dançar de contratação do Arias pelo Palmeiras. Vou dançar. Vai dançar, senhor. Ele falou. Vai dançar ou não vai? O senhor debochou. O senhor debochou. Não coloca ele fazendo a promessa com a Isa. O que o John Arias falou aqui? Da incapacidade do Palmeiras de contratar. O senhor debochou da incapacidade. Você não estava com esse argumento aqui. Você estava com o argumento de que o Palmeiras não iria contratar o Fluminense. E não de que o Fluminense, de que o Arias não iria para outro clube. Primeiro que tem gente que escuta aí. Bota ele fazendo a promessa. Que o cara falou outra coisa do que eu vi. Eu queria dizer uma coisa. Você foi ingênuo ao acreditar na palavra do Arias. Você apostou. Não importa. Não, e outra. Ele voltou. Do Arias e de qualquer outro jogador. Não, ele apostou porque ele quis. Ele apostou porque ele quis. Eu não sugeri a iniciativa aposta. foi dele. Foi dele. Aqui, ó. Estou com o respaldo de Bruno Neves, nosso diretor aqui do programa, que acabou de mandar uma mensagem dizendo que ele falou que só voltaria pro Fluminense. Sim, mas isso ele falou fato. Isso me absolve. Isso me absolve de qualquer... Mas não voltou. O senhor foi ingênuo de acreditar na palavra do jogador. Aí quer dizer que porque o jogador não cumpre com a palavra, ele também não vai cumprir com a dele. Tem que cumprir, alfinete, tem que cumprir a palavra. A gente quer ver. Jogador de futebol, não, você tem experiência, tá nesse ramo há muitos anos, não acredita em palavra de jogador de futebol. Leandro Quesada. O futebol é feito de mentira, né? Vocês são muito ingênuos, todos vocês, todos nós somos ingênuos, porque a gente acredita na palavra de jogador, de dirigente. Agora, é o seguinte, a informação que eu tenho que vem do Fluminense, converso com algumas pessoas que têm os contatos no Rio, é que o Arias só voltaria para o Fluminense. Ele falou aí, essa era a conversa. Ele falou que não voltaria para o rival. Mas não existe esse negócio, o jogador dizer que só volta para um clube e realmente voltar para ele. Igual o Carlos Miguel cantou aquela musiquinha do Palmeiras, né? Dizer que o Palmeiras tem mundial e agora está defendendo a camisa do Palmeiras, gente. Então o jogador é assim, aquele negócio. Ele é como se fosse uma mercadoria, é um negócio, é um comércio. Ele vai defender aquele que pagar mais pelo seu trabalho. Simples assim, desse jeito. Volta pro Fluminense, eu quero. Mas pera lá, deixa eu concluir. Aonde isso? Pera lá. Isso não quer dizer que ele não tem o direito de jogar onde ele quiser.
Ele pode fazer o que ele Ele quiser. pode mudar de opinião. O Tite falou que não voltaria a trabalhar no ano e acertou com o Flamengo. O português lá que treinou o nosso time falou que não trabalharia em nenhum lugar. Aí ele quase matou a avó lá. A avó não, no caso foi a sogra, né? Ele disse que ia embora porque a sogra estava doente, não sei o quê, e depois, quando de repente voltou para treinar o Flamengo. Falou que ia me pagar almoço toda semana quando eu entrei aqui. Então é isso. Quem falou isso? Agora, eu acho legal que o John Arias pode fazer o quarto ou terceiro merchan aqui do programa, Nossa Casa, Nossa Vida, né? Porque ele fez uma propaganda aí, né, do Fluminense, né? Não, só vai para mi casa, mi vida e não sei o quê. Está embutido na fala dele que ele se referia aos rivais do Rio de Janeiro. Não está. Você quer ver de novo? Eu quero ver a sua aposta. Não, você quer ver de novo? Eu quero ver a sua aposta. Não, se você está com dificuldade de entender, a gente passa quantas vezes você quiser. Agora, Alfinete, vamos lá. Independentemente do que rolou tal, tem uma aposta. E a história, se ele vem pro Palmeiras, você faz a dança do Paquetá. Isso você vai ter que fazer. Mas ele não cumpre a... Desculpa. Você é meu irmão. Claro que vai. Claro que vai. Você é meu irmão. Você é Corinthians. Mas você deu uma de Neto. Ele não É isso aí, gente. Regras é regras, né? Não vou falar aqui em cima da fala deles, porque já tá todo mundo falando tudo uma vez, né? Então, regras é regra, tem que ser cumprida. Os 10 gols do Ferreirinha, você se pegou. Ele não cumpre a palavra dele, eu vou ter que cumprir a minha. Ele é jogador. Mas eu não vi você fazer No dia que o Palmeiras contratar o John Arias, eu faço a dancinha. O dia que ele contratar o John Arias? Tá bom. Pronto. Se vier o John Arias, Eu faço a dancinha do Paquetá. Também, pra selar. o dia que ele contratar o John Arias? Tá bom. Se vier o John Arias, Depois a gente bota o John Arias falando de novo. Vamos pra Corinthians. Alfinete, com todo respeito. Primeiro, resultados do Campeonato Brasileiro. Você foi um juvenil nessa, hein, velho? Que isso? Macaco velho que você é. Como é que você vai cair numa dessa, meu velho? Não dá pra passar o pano. Não dá, desculpa. Não dá. Quesada, só você que é meu brother. Não, mas você cagou. Você caiu na da Isa, cara. Não, ele teve a iniciativa, ela não fez nada. Não, mas ela incentivou. Tudo bem. Ela foi esperta. Mas ficou na dela. Ela foi limpando o caminho, e ele, muito bobão, foi entrando. Eu mandei o vídeo do Abel aí, o Guinegão já falou que espera do jogo. Não sei se dá tempo assim rápido de colocar. O Abel foi perguntado sobre o jogo contra o Corinthians. Que paz no rosto dele, né? Que coisa que não combina com ele. Não combina. Esse tipo do Abel também não gosto. Mas você nunca gosta dele. Não, eu quero o Abel dando porrada. É isso, é pra gente criticar. Quando ele fala as coisas que você não gosta, você critica. Aí ele nem falou ainda. Ele não tá falando, eu tô criticando, pô. Aí o Abel vai falar aqui, gente, foi um vídeo dele falando sobre o jogo desse final de semana, o derby Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão. Então a expectativa dele para esse jogo. Então o Abel surpreende com a fala dele. Vamos ouvi-lo com atenção. Repara o cabelo do Abel. Quando o Palmeiras ganha, ele está bem arrumadinho. Quando o Palmeiras perde, está todo descabelado. Presta atenção. Pega depois do jogo contra o Botafogo. Isso é premeditado? Não sei, ele fica descabelado, entendeu? Pega o Abel depois do jogo contra o Botafogo. E olha o cabelo dele. Esse amor do Sormano pelo Abel, gente, eu acho bonito esse amor dele. E também tem o Quesada, né, que gosta muito do Abel. O cabelo dele depois do jogo... Tá arrumadinho mesmo, ali, tá arrumadinho. Com a curvinha. Agora, Celu, se você conseguir achar, por favor... Depois da derrota pro Corinthians, vem. Não, pro Corinthians. Bota o cabelo dele pra vocês verem como é que só pegar do jogo do Botafogo, tem separado. Deve ter cabelo semana no passada. O Corinthians está atravessado na garganta do Palmeiras? Olha, eu estou preocupado com o Palmeiras, é o nosso próximo adversário, tem ganho muito. No ano passado ganhou 2 títulos, este ano só ganhou 1. Como eu disse, é uma equipa que tem jogadores para lutar pelo título, por todos os títulos, não é? Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, tem condições de lutar por títulos e a prova está aí. Portanto, o próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo, é só manter a consistência. Por isso, quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuam a insistir, e porque é o Palmeiras, e porque é o Flamengo, e porque é o Flamengo, e porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vemos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo. Isso diz que estas equipas forem super competitivas, como são, quando jogam contra o Palmeiras, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional.
E por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. Está bem? Eu gostei dessa última frase dele aí. Aí, essa questão dele, que ele falou disso aí, ele está preocupado, porque ano passado ele falou que entre ganhar do Corinthians e ganhar títulos, ele preferia ganhar títulos. Acabou não ganhando nenhum nem outro. Nem ganhou do Corinthians, nem ganhou os títulos. Ao contrário, o Corinthians ganhou a maioria das partidas entre Palmeiras e Corinthians, no caso os derbys, e também ganhou títulos, inclusive já começou o ano ganhando título em cima do Flamengo. Então, essa é uma das preocupações do Abel. Então, vamos seguir. Tá bem? Eu gostei dessa última frase dele aí. Nós temos que cobrar também essas equipes. Tá falando que cobra só o Palmeiras e o Flamengo. Foi inteligente da parte dele. Olha lá. Mas isso é no meio do jogo. Não, pode pegar na coletiva também. Olha lá, ó, o cabelo do Abel. Esse aí foi de Palmeiras 0, Novo Horizontino 4. Olha lá, olha como é que tava. Um detalhe, a palma da mão lá, da palma da mão esquerda, lá. Um monte de coisa escrita ali, lá na caneta. É verdade, ó, escreve na mão. Vem cá, esse cara é um dos caras mais inteligentes que eu encontrei no futebol. Ele sabe jogar o jogo. Ele tem o poder da lábia. Tudo que ele fala, a gente acha que não, é tudo muito bem pensado, tudo muito... Nas entrelinhas aí, ele deixa um recado legal, né? Não basta ter só dinheiro, né? Não basta. Porque o Corinthians, por exemplo... Ele fala sobre competitividade. Né? O Corinthians tem um negócio que no ano passado, que era competição, cara. Mas o que você acha que ele quis dizer com isso? Eu acho que ele acaba fazendo uma crítica ao próprio trabalho, né? Porque ele tem um baita de um projeto na mão e não ganhou nada. Isso passa por ele também, não só os jogadores. Ele é o comandante dessa ANAL, né? E ele... Pois é, gente, olha só, eu admiro o trabalho aí, essas palavras do Quesada. Ele critica, o cara critica, mas ele também reconhece o trabalho e a inteligência do técnico, que é capaz de fazer. Só que, infelizmente, não está mais fazendo. Né? Como a gente vê, o Palmeiras não tem ganhado títulos nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que ele não é um bom técnico. Agora tem alguma coisa que tem que ser corrigida, porque ele chegou mostrando serviço, mostrando que realmente é um bom profissional, só que ultimamente não tem ganhado título. Ninguém sabe se está na questão das contratações erradas, que foram erradas, ou se realmente ele deixou de fazer o que não está mais fazendo o que fazia com tanto gosto. Ele montou o time errado. E agora vai tentar consertar o time. Olha lá. Aí, olha lá. Não é possível. Isso daí não é verdade, não. Isso aí, gente, é com a inteligência artificial, né? Essa foto aí não é real. O que é isso, cara? Isa, bota a ordem na casa aí. Fala do Palmeiras, vai. Torcedor do Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras, porque tem torcedor do Palmeiras que quer ouvir notícias do Palmeiras também. Fala do Palmeiras. Vamos esquecer o tricolor aí, não. O Palmeiras, tá próximo de anunciar o Arias, né? O pré-contrato já tá assinado para... É uma garantia, né? A mulher dele já deu sinal verde? Isso já dá tudo certo. Pelo jeito, sim. Já tá tudo certo. Porque nós vimos a foto dela aí ontem. E, enfim, vai ser o segundo reforço para a temporada, depois do Marlon Freitas. E o Palmeiras ainda está se movimentando no mercado, porque até março pode contratar, já que a janela vai estar aberta até março. E o Pedro Lima, que é um lateral revelado pelo Sport, de seleção brasileira de base, ele tá também no Wolverhampton. O Palmeiras, isso é informação da ESPN, o Palmeiras também tá tentando negociar a vinda do jogador para lateral direita. Ele seria um lateral direito. Então, notícias do mercado do Palmeiras são essas. Sobre o jogo do Corinthians, o Palmeiras deve repetir, eu acho, a mesma escalação que jogou contra Campinho. O Vitória. Tem o Evangelista, que hoje faz aniversário, inclusive. Ele retornou ao banco de reservas no jogo passado. Então, é um jogador que pode voltar a ser utilizado, né? E, basicamente, isso. Agora, o Palmeiras tem, obviamente, uma certa pressão para vencer o Corinthians, por conta de todo o histórico do ano passado, né? Que Quantos anos o Palmeiras não ganhou do Corinthians? Anos? Não ganhou ano passado. Não, O brasileiro, lá na Arena Barueri. Ano passado, o Palmeiras ganhou uma. Ganhou, eu acho que foi o jogo
sei se foi do Brasileiro, acho que foi. O primeiro confronto entre Palmeiras e Corinthians pelo Brasileiro. Lá é difícil o Corinthians ganhar do Palmeiras. Primeiro turno do Brasileiro. Foi no primeiro turno. E no Allianz? Aí tem um monte. Ganhamos um monte lá já. Inclusive na final do Paulistão. E da Copa do Brasil. Então, aí o Corinthians... É difícil fazer o programa, não é fácil não, viu? O Corinthians está, obviamente, de certa forma, atravessado Desculpa, tem muito corintiano aqui, né? Ó. Vamos lá. E aí o Palmeiras, obviamente, está com a questão do Corinthians atravessado, porque no ano passado o Corinthians ganhou o título paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, teve a declaração do Abel Ferreira, que causou muita polêmica, porque quando ele foi perguntado sobre perder do Corinthians no ano passado, ele disse que ele preferia ganhar títulos a ganhar do Corinthians, e no fim das contas... O Corinthians foi quem ganhou os títulos e o Palmeiras não. Então, tem, obviamente, um grande peso. Eu acho que até mais do que poderia ter nesse momento. O derby sempre tem peso. Só que vale lembrar que a gente está num começo de ano. O Palmeiras está praticamente já classificado para a próxima fase do Paulistão. Só que por conta de todo esse histórico, tem um peso a mais esse jogo para o Palmeiras. A semana acaba ficando um pouco mais tranquila. Acho que é bom o ambiente ter dado uma tranquilizada para chegar nesse jogo um pouco mais tranquilo, né? Porque até então, depois da derrota... Desculpa, o Corinthians vai chegar mais descansado, embora tenha jogado ontem. Porque ele mesclou o time contra Jogou reserva. Não, tinha lá eu tô falando do ambiente. Jogou reserva, jogou reserva. É o Paulista que joga, né? O que eu digo é o ambiente, né? Porque até então, depois da derrota pro Botafogo de Ribeirão Preto, Veiga sendo negociado, tava meio turbulento. Aí essa semana deu uma tranquilizada com a vitória de 5-1 em cima do Vitória, a história do Arias. Então, dá uma respirada antes do clássico. Só que, obviamente... derbys clássicos são divisores de águas, né? Pode ser que perdendo volte a ficar turbulento. Vale a posição na tabela, né? Que o Corinthians encostou, tá com 11. Vale a posição na tabela também. Exatamente. E o direito de decidir em casa. Que daí depois na próxima fase... acho que tem um ingrediente especial que eu já citei aqui, que é o Carlos Miguel, né? Ele é o grande personagem desse jogo, na minha visão. Bola rasteira, ó. Bola rasteira. Eu vou fazer um vídeo, vou marcar o Yuri e o Memphis. E tem um detalhe também no A ideia estadual, não, gente. A ideia não, Alfinete. Sabe aí, deixa o goleiro, deixa a gente. O Santos, por exemplo, já cumpriu os 3 clássicos, perdeu 2, empatou 1, empatou com o Corinthians, perdeu do São Paulo, perdeu do Palmeiras. O São Paulo cumpriu também, o São Paulo ganhou do Santos, perdeu do Palmeiras, empatou com o Corinthians. E o Palmeiras ganhou os 2, né? O Palmeiras ganhou do Santos e ganhou do São Paulo. Então... tem também esse ingrediente aí que o Palmeiras pode fazer a trinca de vitórias. E tá na hora do Corinthians vencer 1, né? Então, tem essa também, do campeonato particular dos grandes aí. Sim, com certeza. É um dado interessante, né? Porque é isso, o Palmeiras teve 2 tropeços nessa temporada, 2 tropeços que chamaram muito a atenção da forma com que aconteceu, perder de 4-0 pro Novo Horizontino e o Botafogo com 1 a mais, né? O Palmeiras estava com 1 a mais em relação ao Botafogo, né? Então, chamaram a atenção esses tropeços. Mas você vencer os clássicos, chegar numa reta final de Campeonato Paulista, trazendo reforços, aí a coisa começa a mudar de figura. Eu acho que o Arias vem para mudar o patamar do time, porque ele é um jogador muito habilidoso. Mas para mudar o patamar do time? Acho que mudar, sim. muda? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Imagina um ataque. Arias, Flaco, Vitor Roque e Paulinho. Cara, e você tem o Alan... É muito bom o Arias. Tem Andrés muito bom. e Marlon no meio, né? Que são 2 jogadores muito bons. Isso aí seria um ataque dos sonhos, né? Todos esses caras aí, munição de alta qualidade para chegar e arregaçar com os adversários. Realmente, assim, é uma excelente contratação. E agora vamos ver o que vai acontecer, né? Como eu disse, um capítulo à parte para mim é o Carlos Miguel. Tô muito curiosa para saber como ele vai se comportar, porque a pressão vai ser enorme. E ele ainda não... Assim, eu sinto que o Carlos Miguel, como eu disse, eu acho que essa transição dele para a titularidade foi muito acelerada. Eu acho que ele ainda não tá pronto. Eu acho que ele pode vir a ser um grande goleiro, mas ele tem pouco tempo como titular na carreira dele. Com certeza. Então essa pressão em cima dele vai ser muito grande, principalmente vai ser a primeira vez que ele vai encarar aí o Corinthians
no principal adversário do time que ele defendia, né? No caso, defendendo agora o gol do Palmeiras. Então é a primeira vez que ele vai encarar aí o Corinthians como titular e com certeza vai ser aí uma pressão grande, os caras vão querer mostrar que ele fez escolha errada e eu acho que não, ele está no time certo, agora só que também o resto da defesa vai ter que ajudar. Então eu acho ainda que ele está sentindo um pouco de pressão, de insegurança, e esse jogo contra o Corinthians, pô, todo mundo vai estar em cima do cara. Vai ser um jogo para ele, pessoalmente, de muita pressão. Então eu tô curiosa para saber como ele vai se comportar. Esse ano em outubro, né? Se o Abel chegar até lá, será o 6º ano. Como é que é? Em outubro, o Abel completa 6 anos de Palmeiras. Palmeiras só vai conseguir ser campeão até lá no Campeonato Paulista, né? Sim. Que as outras competições todas terminam depois de outubro, né? Uhum. Brasileirão, Libertadores até por causa da Copa. Tá. Esse é o ano e só o Paulista não. O Paulista tem que ganhar para também dar uma quebrada aí, né? Aí não vai ser mais Paulistinha, vai ser Paulistão se ganhar. Mas o Abel precisa fechar o ano com algum título grande no segundo semestre. Se ele não fechar, ele está fora do Palmeiras. Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro? É obrigação o Palmeiras vencer um dos 3. Não tem conversa, meu velho. Concordo. Não tem conversa. Não tem aí o resto é tudo blá blá blá. E vocês que lamberam não. Vocês que puxaram o saco do Abel. Você ia falar lambeu o saco? Mas aí depois que eu vi que era o saco, eu falei lambeu, não fica muito legal. Então, vocês que puxaram o saco do Abel, vocês precisam. É que a gente pensa antes, aí chega no final e fala assim, desculpa isso. Vocês que puxaram o saco do Abel, vocês precisam colocar a mão na consciência e parar com essa coisa de passar pano e não ter um senso crítico de um técnico que é reconhecido, nós todos reconhecemos aqui, que ele é um baita de um treinador, só que ele joga e terceiriza muitos problemas para os outros. Pô, ele montou esse time, ele dispensou quase todos os jogadores daquela primeira Libertadores que ele conquistou. Ele tem a chave do clube na mão. Então, se esse cara não ganhar nada esse ano, são 3 anos sem nenhum título de expressão. Eu tô passando por cima aí do Paulistão, tá? 3 anos sem ganhar nada de expressão. Foi o que eu falei aqui, Quesada, já. Eu acho que, assim, o Paulista para o Palmeiras acaba sendo uma obrigação, no sentido de voltar a vencer, né? Principalmente depois da temporada passada, mas não é o suficiente. Né? Porque no fim das contas... Mas posso te falar, dá uma aliviada. Dá uma aliviada. Para ganhar outro campeonato, tira um pouco do... Dá uma tranquilidade pra é importante o Paulista, não, cara. É importante. Palmeiras... É importante. A pressão vai ser muito grande se não ganhar o... Vai aumentar. Se ganhar o Paulista... Até porque se não ganhar o Paulista, a gente imagina aqui que vai perder a final para um grande, para um rival. Pode ser. Eu hoje considero Palmeiras e Corinthians, é que óbvio, depende de cruzamento e tudo mais. Mas se eu tivesse que apostar todas as minhas fichas, a final seria Palmeiras e Corinthians de novo. Pois é, já pensou? A gente vê aí uma final novamente, Palmeiras e Corinthians repetindo essa final. Seria aí a revanche, porque nós estamos precisando dessa revanche no valor de título, né? Valendo o título. Mas é isso mesmo, o Palmeiras está muito pressionado, entrou pressionado na temporada, porque precisa voltar a vencer, a ganhar títulos. Não só vencer partidas, a ganhar títulos. Ano passado ele venceu muitas partidas, mas não levantou nenhuma taça. Então isso realmente pegou ruim, pegou mal. E agora vem toda essa pressão. E começar vencendo o Corinthians é uma delas, e claro, também ganhando o Paulista. A partida será amanhã, no caso vamos entrar aí na penúltima rodada. O primeiro jogo será Portuguesa e Ponte Preta, às 16 horas. Então, isso aí já vai começar aí o arroxo. Vai começar aí o arroxo, porque quem quiser pontuar, quem quiser passar para a próxima fase, vai ter que ser agora, porque o campeonato
está chegando o fim na primeira fase, né? A primeira fase está chegando ao fim. É a penúltima rodada, a rodada de número 7, que começa amanhã e termina, claro, no domingo com o derby Palmeiras e Corinthians na Neoquímica Arena. O jogo domingo, dia 8, às 20h30. E vamos ver como é que vai. Vamos ficar de olho aí na tabela, qual vai ser a movimentação da tabela, porque o Novo Horizontino está aí com os seus 13 pontos. O Novo Horizontino que vai encarar o São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campos amanhã. Então essa primeira pontuação aí, a ponta da tabela, já vamos saber como é que vai ficar amanhã com esse jogo. Lembrando que o Novo Horizontino joga em casa, né? O São Bernardo é o 8º. É como se fosse aí as quartas de finais já, porque os 8 vão se classificar, os 8 mais bem colocados. Se fosse já as quartas de finais, seria justamente esse jogo. O Novo Horizontino, o primeiro com o 8º, então seria Novo Horizontino contra o São Bernardo. Então essa seria a combinação do jogo. E o Corinthians pegaria o Guarani, o Palmeiras pegaria, no caso, o Mirassol. E o Mirassol vai pegar o Capivariano, o Mirassol que vai jogar fora de casa, e o São Paulo vai pegar o Primavera. E claro, se o Corinthians fosse no caso, se a gente tivesse na semifinal, nas quartas finais, o Corinthians iria pegar o Guarani, que vai pegar, no caso, o Botafogo de São Paulo, e o Corinthians, o Palmeiras, no domingo. Isso que a gente quer ver, vamos aguardar. Também vamos aguardar aí a confirmação do Arias, né? A confirmação, aguardando aqui a chegada do Arias. Aguardamos, esperamos que realmente o jogador chegue, o jogador venha, porque o Palmeiras está precisando para ter o John Arias, o Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes e o Alan, toda essa galera aí na parte da frente do Palmeiras, no ataque, para termos munição de peso e, quem sabe, claro, conquistar título esse ano. Mas é título de peso, né? Questão de brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, não é só o Paulista. O Paulista é apenas o título de entrada. O seu rival, que ganhou títulos no ano passado, já ganhou título esse ano. Então o Palmeiras já fica mais pressionado ainda a voltar com esse vigor de levantar a taça. Mas então é isso, vamos aguardar agora, ver como é que o Abel vai colocar esse time para entrar em campo domingo e torcer para que o Verdão consiga bater o Corinthians, vencendo aí o primeiro derby da temporada.